no nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre quais são os hábitos pilares que eu, nessa caminhada, consegui perceber que são a base para qualquer tratamento de saúde ginecológica, tá? Então, independente do problema que você tenha, tem algumas coisas, alguns hábitos, algumas mudanças que elas são compartilhadas. É o ponto de partida para você reverter qualquer problema, né? Não é só você chegar aqui e achar que você vai tomar um chá e vai resolver todos os seus problemas. É muito comum, eu recebo muito essa pergunta, imagino que Jamile também deve receber um monte, né? Qual chá que é bom para tal coisa? Gente, os chás, eles são bons, são maravilhosos para muitas coisas. Mas muitas vezes, só o chá, muitas vezes, na grande maioria das vezes, só o chá não vai ser o suficiente. Né? Você vai precisar de olhar para outras coisas. A planta, ela ajuda, mas ela não faz milagre. Sabe quem que faz milagre? Você. Você é o seu próprio milagre. Né? Não é nada externo. Nada que a gente busca fora. Não é uma receita, não é uma planta, né? Não é nem a alimentação. É você que vai se dispor a fazer tudo isso, que vai se dispor a buscar o que é necessário para cuidar da sua saúde. Então, eu quero que vocês imaginem os hábitos pilares como uma pirâmide de 3 bases, tá? A base dessa pirâmide são os hábitos pilares. O topo dela é o nosso objetivo, é a cura, é a transformação. Só que essa é uma pirâmide que o topo dela é inalcançável. Por que eu falo isso? Significa que eu nunca vou reverter o meu problema de saúde, eu sempre vou carregar isso? Não. Porque o nosso... Não significa isso. Você vai, sim, ter resultado, você vai conseguir reverter os problemas, mas eu trago essa compreensão porque o nosso foco, o nosso objetivo não é alcançar o fim. Não existe um fim nessa caminhada, não existe uma hora que a gente fala, pronto, sou perfeita, agora quitei tudo. Não existe esse momento, não chega, porque a perfeição, gente, ela não é inerente à nossa natureza, né? Nós somos seres imperfeitos, a gente tem coisa demais para aprender. Quanto mais a gente cava, mais a gente descobre coisa. Ai, Thaís, isso significa que você até hoje está fazendo várias... Até hoje, gente, não mais relacionadas à endometriose. Depois que eu reverti a endometriose, eu já tive um cisto do tamanho de uma bola de ping-pong, eu já tive mioma no útero, eu já tive problema de congestionamento no fígado. Então, assim, a gente sempre vai estar buscando, sempre vai estar olhando, e é por isso que as coisas elas vão aparecendo para mostrar para a gente alguns, eu acredito muito nisso, aspectos internos que precisam ser trabalhados. E, gente, isso não torna a caminhada mais ruim, né? Porque tem gente que pensa, nossa, mas se a gente nunca vai chegar no fim, então para que a gente caminha? A cada passo que você dá, a cada conquista que você vai alcançando, a sensação é tão maravilhosa, você vai descobrindo tanto sobre si mesmo, você vai sentindo tanto isso reverberar, não só na sua saúde ginecológica, mas na sua vida, né? O verdadeiro processo de cura, ele transforma a vida, porque o nosso problema ginecológico não tem só a ver o nosso sistema genital, né? Na maioria das vezes, não. Alguns casos específicos, sim, é uma questão muito pontual que está sendo se manifestada ali, mas na grande maioria dos casos, né, existem coisas muito profundas relacionadas aos nossos hábitos de vida, relacionado aos nossos comportamentos, relacionado a como a gente se relaciona com nós mesmos, como a gente se relaciona com o mundo. Então, é uma caminhada que cada vez mais você vai sentir que assim, a mudança ela começa aqui dentro, porque o olhar que a gente convida olha para dentro. As respostas, todas que você precisa, estão dentro de você. Eu não estou aqui para te dar a resposta pronta. Eu já falo isso, tira de mim essa responsabilidade. Eu não vou te dar respostas prontas. Eu vou te apresentar alguns conhecimentos, eu vou te apresentar algumas ferramentas que vão servir para você pegar tudo isso, olhar para a sua vida, olhar para quem é você, e a partir daí você entender o que se aplica ou não à sua realidade, o que se aplica ou não ao seu contexto. Tá? Eu não acredito que ninguém tenha capacidade de nos guiar. Não existe a guia, não existe a pessoa que vai me mostrar a verdade, né? Essa verdade, ela está dentro da gente. É só a gente se dispor a olhar. Tem pessoas, anjos maravilhosos, que, né, oferecem essas ferramentas, oferecem esses conhecimentos, mas se não é a gente pegando e girando essas chaves, porque eu posso falar aqui para você
que você vai precisar cuidar da sua alimentação. Ou posso falar, faz a receita tal, que se você não fizer, se você não encontrar a força de vontade dentro de você, se você não sentir a disposição, se você não encontrar essa dedicação para com você mesmo, você não vai conseguir. Então, vocês percebem como a chave é você e não eu, e não esses conhecimentos? Tá? Então, acho que isso já faz parte, né? A gente entender os hábitos pilares, já o primeiro passo, talvez, é a gente pegar essa responsabilidade de volta para a gente, que a gente está muito acostumada a terceirizar a responsabilidade sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, e tá tudo bem, né? Não falo isso para que vocês se sintam culpadas, isso é um processo de construção histórica, tem muita coisa que não depende da gente. Thaís, eu não acredito que nós somos 100% responsáveis sobre tudo que acontece na nossa vida. A gente vive numa sociedade, a gente vive num contexto, numa realidade muito específica, num contexto histórico, né? E tudo isso influencia no que a gente manifesta na nossa vida. Então, tem uma parte dessa responsabilidade que cabe sim à sociedade, né? Por conta da nossa criação, por conta do histórico da nossa sociedade, por conta desse contexto todo ao qual a gente está inserida, mas tem uma parte que cabe a nós. Então, o que eu proponho aqui é olhar, entender o que você não vai conseguir, porque tem coisas que você não vai conseguir mudar, porque não diz respeito a coisas que você faz, não depende de você provocar essa mudança. Mas tem coisas que cabe a somente você. Só que como a gente é ensinada a sempre terceirizar, o que normalmente acontece? A gente pega essa responsabilidade toda e ao invés de compartilhar ela, a gente coloca ela toda nessa outra polaridade, né? Então, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar, olha, isso aqui cabe a mim, né? Então, o que eu posso fazer com base no que eu tenho agora, com base em quem eu sou, tá? Então, nada que eu digo aqui tem o propósito de fazer com que vocês se sintam culpadas, porque podia ter sido diferente. Não, não podia. Se foi do jeito que foi, é porque não podia ser diferente, né? Você não tinha a mesma consciência, você não tinha as mesmas ferramentas, você não tinha o conhecimento sobre si. Então, já vamos se despojar dessa culpa toda, né? E vamos ver o que está aqui ao nosso alcance, tá? Então, mais uma vez, imaginem essa pirâmide, uma pirâmide. Olha a minha pirâmide, gente. Não, peraí que eu vou fazer bonitinho. Uma pirâmide de base triangular, tá? Que a ponta dela não é o nosso propósito, mas a base dela são mudanças que todas nós vamos precisar viver na reversão de um problema de saúde. Algumas mais e outras menos, porque nenhum ser é igual, nenhum ser é o mesmo. Então, o meu processo de reversão da endometriose vai ser diferente do seu, vai ser diferente do da fulana, do da ciclana, porque nós somos seres diferentes, cada uma vai ter a sua trajetória do mesmo jeito. E nessa base, gente, o porquê que tem três, eu separei esses três pilares. Esses três estão na base, não existe uma hierarquia entre eles. Se a gente fala de algo que está na base, né, eles todos estão nivelados, não tem um que está superior e outro que está inferior. Então, eu vou apresentar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, mas eu quero que vocês entendam que não existe uma ordem de hierarquia entre esses pilares, tá? Primeiro pilar da ginecologia orgânica. Três aspectos que dizem respeito às coisas que a gente sente no nosso corpo físico, aos autocuidado que a gente tem que ter em relação ao nosso corpo físico. A alimentação é o primeiro aspecto. Exercícios físicos, práticas corporais é o segundo aspecto. E hábitos saudáveis é o terceiro aspecto. Vou entrar rapidinho em cada um deles. Alimentação. Por que a alimentação? Gente, a gente é totalmente dependente do que nutre o nosso corpo. O alimento nutre o nosso corpo. O nosso corpo só funciona porque a gente se alimenta, porque a gente come. A energia vital, a vida que está nos alimentos é o que nutre o nosso corpo. Então, o que você come, né, o que você coloca para dentro da sua boca, influencia, assim, nossa, é muito forte, mas influencia muito no que está se passando no seu corpo. E isso vale para todos os problemas de saúde, e agora não só os ginecológicos. Qualquer reversão de um problema de saúde do corpo físico passa pela revisão dos hábitos alimentares, tá?
E, mais uma vez, isso é um processo de construção social, porque a gente desaprendeu o que é se nutrir, o que é se alimentar. Com a industrialização cada vez mais crescente, a gente agora passou a consumir, é mais comum, né? As pessoas consumirem alimentos altamente industrializados, alimentos altamente processados, alimentos embalados, alimentos congelados. E aí, o que acontece? Eu vou trazer aqui um conceito super simples, gente, que é o da energia vital. Falei para vocês que o nosso corpo funciona porque ele recebe a energia dos alimentos, ele recebe os nutrientes, as vitaminas, tudo que ele precisa vem dos alimentos. Só que o que acontece? Vamos pensar nesse conceito da energia vital. Quanto mais refinado é o alimento, quanto mais processado, quanto maior a data de validade dele, vamos falar assim, quanto maior a data de validade dele, né, quanto mais embalado, quanto mais cheio de corante, de coisas químicas para você que contém ali naquele alimento, menos energia vital ele possui. O que é energia vital? É energia que vem da terra, é energia que vem do sol. Então, um pé de alface, por exemplo. Não, vou pegar outro exemplo, porque o do alface é muito ridículo, né? Porque todo mundo fala que o vegetariano só come alface. Olha que eu nem sou vegetariano, mas eu escutei isso muito tempo na minha vida. Vou pegar aqui uma cenoura. Uma cenoura que eu acho maravilhosa. Gente, uma cenoura maravilhosa. Ela tá ali dentro da terra, tá ali na horta, né? A hora que você tira aquele alimento da terra, que você higieniza ele tá pronto para o consumo. Você pode pegar ele ali e já pode consumir. Você pode refogar, pode cozinhar, né? Mas assim, vocês percebem que ele é um alimento que tem muito mais vida, porque ele tá inteiro, ele tá íntegro. A hora que ele chega para você, diferente de um pacote de biscoito, por exemplo, biscoito ou bolacha, da onde você é, né? Porque o pacote de biscoito pegou o trigo, plantou o trigo, foi o mesmo processo que o da cenoura, colheu o trigo, armazenou o trigo, processou o trigo, triturou, secou, colocou corante, colocou não sei o que, misturou com açúcar, com manteiga hidrogenada, com corante, com não sei o que, com conservante, assou e pá, tem o biscoito delicioso, diga-se de passagem, eu amo. Eu não vou negar a minha lua em touro, gente, que faz com que eu ame muitas coisas que não são tão saudáveis, né, mas que é isso. Eu não tô trazendo isso aqui mais uma vez, você não precisa condenar o coitado do biscoito, achar que você nunca mais vai comer biscoito, mas vamos só ter consciência. Ponto de partida é esse, conhecimento para consciência, tá? Um biscoito, comparado com uma cenoura, obviamente a cenoura tem muito mais energia vital. E o biscoito tem menos. O biscoito, a gente está falando do biscoito, né? Mas você pode comparar, por exemplo, com um macarrão, você pode comparar com uma lasanha congelada, você pode comparar com qualquer coisa que venha embalada demais, né? Então, o convite para a gente se curar através dos alimentos é você consumir a energia vital deles. Isso significa que quanto mais fresco, quanto mais natural, quanto mais você precisa descascar e menos desembalar o alimento que você vai consumir, mais saúde isso vai trazer para o seu corpo. Thaís, vou ter que me alimentar só de plantas? Não estou dizendo isso. Estou te pedindo só para você ter consciência, olhar para a sua alimentação como que ela é agora. Né? Eu não me alimento só de plantas, gente, não como só alimentos frescos, eu como vários alimentos secos, inclusive, né? O arroz, o feijão são alimentos secos, são sementes também que a gente consome, né? Tem várias outras coisas que fazem parte da minha alimentação também. O propósito é você olhar para a sua alimentação como ela é agora e colocar na balança. Você consome mais alimentos com energia vital ou alimentos com pouca energia vital, né? E aí você vai buscando balancear. Eu vou falar alguns alimentos aqui, gente, porque a energia vital influencia muito, mas para além dela e junto com ela, tem alguns alimentos que eles fazem o quê? Eles favorecem qualquer processo inflamatório no nosso corpo, tá? Então, vamos entender quais são esses processos inflamatórios, porque a inflamação, ela é a origem de boa parte dos problemas ginecológicos. Boa parte. Cólica menstrual, endometriose, mioma, síndrome do ovário policístico, né? Infecções vaginais, processo inflamatório, o corpo já manifestando que a alimentação não está saudável. Quais são esses alimentos? Glúten, tudo que tem farinha branca, tá? Tudo que, quando quebra, quando é consumido pelo seu corpo, vira açúcar puro, né? Café,
Café, gente, eu amo café, mas o café, nossa, faz muito mal. Bebidas alcoólicas, carnes, especialmente a carne vermelha, leites e derivados animais também contribuem muito para o processo inflamatório do nosso corpo. Alimentos industrializados, alimentos processados, como os que eu falei, né? Biscoito, bolacha, extrato de tomate, essas coisas todas que vêm embaladas. Que mais, gente? Que mais que eu não falei? Eu sempre tô falando sobre isso, mas de vez em quando eu esqueço umas coisas. Mas eu acho que é basicamente isso. Carnes, derivados animais, café, bebidas alcoólicas, tudo que tem glúten, tudo que é processado, tudo que é industrializado. Tudo isso contribui para que qualquer processo inflamatório exista no seu corpo. O que você vai fazer com essa informação? Primeiro, você vai só observar. Você não vai entrar num lugar de desespero, meu Deus, porque eu sou dessas, né? Mas eu vou ter que parar de comer nunca mais, eu vou poder comer tal coisa. Não. Você vai só ouvir o que eu tô falando, pesar na sua balancinha interna aí, né? Como eu falei para vocês. Como é que tá o consumo desses alimentos na sua vida? Porque a realidade, gente, da maioria das pessoas, das famílias tradicionais brasileiras, essa era a minha realidade, inclusive, quando eu iniciei o tratamento de endometriose, a alimentação foi a primeira coisa que eu mudei. Eu comia pão no café da manhã, na verdade era pior. Ai, meu Deus, será que eu conto? Eu vou contar, vamos lá. Eu tava morando na Paraíba, gente. Quem mora aí no Nordeste sabe a maravilha que é esse lugar para você se alimentar, para quem gosta de comer. O Nordeste tem as melhores comidas do mundo, O meu café da manhã era, todo santo dia, eu comia tapioca ou pão com muito queijo. Eu namorava na época um rapaz que tinha uma distribuidora de produtos do sertão. E, gente, ele me dava barras, assim, sabe aquelas barras de muitos quilos de queijo coalho, de queijo manteiga com rapa. Meu Deus do céu! E aí eu comia tapioca ou pão francês todo santo dia. Iogurte com farinha láctea e Neston. Olha só a pessoa. Aí almoço eu já era vegetariana há muito tempo, né? Hoje eu não sou mais, mas eu fui vegetariana por mais de 11 anos. E nessa época eu não consumia carnes. O almoço era sempre arroz, feijão, uma lasanha, um legume e uma salada. Mas sempre tinha... Cortar o queijo é de lascar. É de lascar, Jamile. Nossa, gente. Ainda mais o queijo daí. Cortar a mussarela hoje, para mim, ficar sem comer mussarela é assim, ó. É ridículo ficar sem comer esses queijos assim de mercado. É super fácil. Mas o queijo daí do Nordeste, meu Deus do céu, o queijo da roça eu não dou conta. Eu tenho dificuldade. Admito para vocês. Mas é isso, gente. Hoje, eu fiquei muito tempo sem comer nada disso no começo do tratamento de endometriose, viu? Por quê? Porque o meu corpo tava gritando. Tava assim, ó. Danger, danger, pem, pem, pem. Sabe? Suando o alarme, Thaís, para agora. E eu fiz, de fato, tudo que foi necessário. Então, eu fiquei muito tempo sem comer essas coisas. Hoje, eu já voltei a comer várias delas, né? Não como antes. A gente nunca volta ao que a gente era, né, gente? Então, hoje, eu já não sinto mais a necessidade de comer coisas do jeito que eu comia antes. Eu passo semanas sem comer doce, passo semanas sem comer queijo, sem comer glúten, isso é tranquilo para mim hoje em dia, mas e eu já não sinto que faz mal para o meu corpo, não faz mais mal no meu corpo daquela maneira que fazia antes, ainda assim, né, comendo com prudência, porque se eu exagerar, óbvio que o corpo sente, gente. E aí, é isso, a minha alimentação era péssima, eu sempre comia muita lasanha, muito macarrão, muita coisa com glúten, comia uns lanchinhos, eu comia uma fruta aqui, outra ali, salada para mim era basicamente alface e janta. Eu jantava quase todos os dias, gente, aquela bendita e maldita empadinhas Barnabé. Quem é do Nordeste sabe o que é. Empadinhas Barnabé, minha gente. Nossa Senhora, o que é aquele negócio? Não dou conta, não. Aí eu comia sempre fora, né? E normalmente essa é a refeição das pessoas, de uma família mais tradicional, de uma pessoa mais tradicional. Come pão no café da manhã, um monte de coisa refinada, de farinha, muito açúcar, uma refeição com muito açúcar, carne, muita carne. Tem gente que come carne no café da manhã, no almoço, na janta. De manhã é o peito de peru ou o presunto. Aí no almoço é o frango ou a carne de vaca. À noite, mais carne de vaca. Então, assim, coloca na balança.
Coloca na balança. Luísa, o meu nível de endometriose era... Eu não conseguia sentar e levantar sem sentir dor. Eu sentia dor sem estar menstruada. Eu não conseguia fazer cocô sem sentir dor. Eu não conseguia transar. Eu não conseguia fazer nada. Eu sentia dor 24 horas da minha vida, mesmo sem estar menstruada. E só de mudar a alimentação, gente, a alimentação, nossa, é um ponto de partida, assim, essencial. Tem muitas pessoas que só de mudar a alimentação sente uma melhora em 80%, 90% dos sintomas. Foi o meu caso. Eu comecei a cuidar da alimentação, em 2 meses eu já tinha parado de sentir cólica todo santo dia. Eu já sentia cólica só quando eu estava menstruada. Aí foi mais fácil de continuar a caminhada, né? Porque, gente, sentir cólica todo santo dia sem estar menstruada, assim, isso, que vida é essa? Como é que tem gente que se acostuma com isso? E era isso que passava pela minha cabeça. Gente, não é possível que não existe o que fazer, não é possível que não existe outra saída para isso aqui. Não tem lógica continuar vivendo desse jeito. E aí eu encontrei. Existe, sempre existe, por mais que a gente ache que não. Então, gente, alimentação, né? O que eu recomendo sempre é você colocar nessa balança e buscar equilibrar ela, né? Não adianta você querer fazer coisas que são irreais. Então, por mais que eu esteja te falando aqui agora sobre tudo isso, se você quiser, eu vou então a partir de amanhã, eu vou cortar tudo. Não vai dar certo, né? Você precisa estar sempre com o pezinho no chão, olhando para de onde você veio, para onde você quer ir, e é um passinho de cada vez. A caminhada da reversão de um problema de saúde através de tratamentos naturais, o próprio conhecimento ancestral, gente, a maneira como ele é feito, como ele é compartilhado, ele exige que a gente tenha paciência, né? E como a gente vive num tempo, num estilo de vida muito acelerado, que é tudo para ontem, as pessoas estão aqui, elas querem resultado, elas querem, né, não estão acostumadas à caminhada, a apreciar um passo depois do outro. E aí, gente, né, já entrando aqui no segundo pilar que eu vou falar já, vou explorar ele melhor já, né, que diz respeito a umas questões mais emocionais, a gente vai entender um pouco como que essa polaridade yin e yang, que habita em todos os seres, né, yin e yang não tem a ver com ser homem ou ser mulher, são energias opostas que se complementam em todos os seres. E quando a gente está num ritmo muito para fora, de trabalho, né, de má alimentação, de pouca prática de autocuidado, sempre esse para fora, compartilha, fala, barulho, luz, dia, estímulo, né? É um excesso de uma energia yang. E quando a gente tem um problema ginecológico, geralmente a gente precisa muito olhar para como que está a nossa energia yin. O que é a energia yin? Silêncio, conexão, intuição, contração, escuridão, sombra, né? Noite. Então a gente precisa fazer esse movimento contrário, de voltar para dentro da gente. Enquanto o Yang pede que a gente tenha pressa, pede não, né? O Yang fala de rapidez, o Yin fala de lentidão. Então a gente vai ter que voltar a se conectar com essa energia Yin e manifestar ela também nas práticas de autocuidado. Então não adianta você querer resolver a sua alimentação do dia para a noite. Não adianta você querer fazer mudanças muito radicais, porque você não vai conseguir manter. Então, mais uma vez, pesa na balança, olha com muito carinho para você, né? É o equilíbrio entre sair da zona de conforto e não se cobrar tanto, porque a gente tem a tendência, né, de ficar ou num lugar que a gente fala, não vou conseguir fazer isso mesmo, não, amanhã eu começo, não, isso aqui é difícil demais, que é o lugar da procrastinação. Ou a gente fica no chicotinho, né? No autoflagelo. Eu não consegui fazer isso, mas eu sou burra demais. Nossa, mas eu não dou conta de fazer o trem direito. Aí, ó, de novo eu não tô conseguindo. Então, encontrar o caminho do meio entre esses dois, tá? E ir devagarzinho, propondo pequenas mudanças na sua alimentação. Então, vai reduzindo o consumo desses alimentos, vai introduzindo o consumo de alimentos que tenham mais energia vital, come mais fruta, come mais verdura, come mais legume, né? Vai substituindo ou reduzindo o consumo de café, de carnes vermelhas, vai vendo como isso é possível na sua realidade. Mais uma vez, eu não vou te entregar uma receita pronta, por quê? Porque a vida da Thaís é X. Você, a sua vida é Y.
Então, não existe a mesma caminhada, o que dá certo para mim não dá certo para você. É você quem vai dizer, isso aqui, para mim, vai funcionar de tal jeito. E nesse caminho do meio, você vai ver como que você consegue transformar a sua alimentação. Gente, não subestimem o poder que a alimentação tem no nosso corpo. Eu sempre conto a história da Ana, que participou da Semana da Ginecologia Orgânica, que teve no começo do ano, em janeiro. A Ana só assistiu às aulas da Semana da Ginecologia Orgânica. Foram 3 aulas. Gente, a Ana participou de 3 aulas. Ela anotou tudo em um caderno. Ela fala que ela escreveu cada detalhe do que eu falei. Começou a colocar em prática. A Ana estava com endometriose super avançada. Ela já tinha acabado de terminar um relacionamento de anos, porque a vida sexual estava uma bosta. Ela estava tendo crises de ansiedade e depressão, um monte de coisa. Já tinha tentado engravidar e não conseguia. Estava tendo até surtos emocionais, né? Se sentindo muito vulnerável por conta da pandemia e várias coisas relacionadas a estresse. Em 1 mês e meio da Ana cuidando da alimentação dela, a Ana praticamente só cuidou da alimentação. Ela fez outras coisas também, tomou alguns chás, mas ela focou em cuidados com a alimentação. Ela começou a praticar assim, no dia da aula, ela já começou a praticar. Em 1 mês e meio, a Ana tinha reatado o casamento, ela estava com a libido lá em cima, ela já não estava sentindo mais as dores que ela sentia antes e tinha conseguido engravidar. Em 1 mês e meio. Então, assim, não subestimem o poder que a alimentação tem de provocar mudanças no nosso corpo e na nossa saúde, tá? Junto com esse aspecto da alimentação, ainda no primeiro pilar, a gente tem as práticas corporais, né, que são inúmeras. Com qual delas você se identifica? Qual delas é possível para você? É correr, é fazer yoga, é fazer musculação na academia, é fazer natação, é fazer uma simples caminhada, é fazer um alongamento, né? É rebolar até o chão. O que é possível? O que você gosta de fazer? Mas as práticas corporais, elas vêm aqui convidando a movimentar o corpo. Gente, o corpo, o movimento, ele movimenta nossas águas internas. O movimento movimenta. Quando a gente mexe o corpo, a gente movimenta nossas águas internas, as nossas emoções. Vamos pensar que tudo que está rígido tem ali uma energia de estagnação, tem ali processos, né, relacionados muitas vezes a tabus, a rigidez na vida, né? Então, quando a gente se movimenta, a gente não só beneficia o corpo, mas também as emoções. Então, sair do lugar da rigidez, e aí eu vou pedir que você entenda esse lugar em todos os sentidos da vida. Pensa em rigidez. Quando você pensa, sente a palavra rigidez. Qual que é a sensação que te vem? Assim, é um negócio que contrai, né? Um negócio que aperta. E o convite aqui é para a gente fluir, para a gente fazer o movimento contrário. É fluir no corpo, é fluir nas emoções, é fluir na vida. Então, movimentar o corpo tem a ver com sair desse lugar de rigidez, tá? Porque nada é fixo. Nada, gente, nada é permanente. A lei da vida é a impermanência, né? E dançar com a impermanência é maravilhoso, porque a gente tem a ilusão, que é uma ilusão de que a gente controla tudo. Mas isso não é verdade. E quando você aceita que você não controla tudo, você começa a dançar com todas as possibilidades, que é a impermanência. Então, a água parada faz mal, perfeito, Perla. Então, as atividades físicas, as práticas corporais, elas vêm com esse convite, a gente sair do lugar da rigidez, tá? Mais uma vez, você não precisa fazer 1 hora de academia por dia. Se o que você consegue é fazer um alongamento de 10 minutinhos por dia, ou se o que você consegue é fazer uma aula mais longa, 3 vezes por semana, é isso. Só movimenta o seu corpo. Tenha consciência de que esse arcabouço, que esse conjunto de pele, de osso, de órgãos, guarda muitas coisas que não só, né, o que os nossos olhos conseguem ver, tá? Junto com isso, tem os hábitos saudáveis, ainda nesse primeiro pilar. Então, vocês estão vendo que a gente está falando muito do corpo físico. A gente está muito aqui com um pezinho no chão. Gente, hábitos saudáveis em relação a você mesma. Quais são as práticas de autocuidado que você tem? Eu fiz uma publicação hoje, um carrossel, falando só sobre práticas de autocuidado e mostrando que tudo pode ser prática de autocuidado. Existem bilhões, a pessoa nem é exagerada, né? Existem centenas de práticas de autocuidado, coisas muito simples que você pode
trazer a contextualização da sua rotina para você executar, né? Então, não é necessariamente você fazer o skincare, não é necessariamente você fazer o que aquela blogueira está falando, é você, com muita sinceridade, realidade, né, olhar para quem é você, para como que é a sua rotina, como que é a sua vida, qual é o nível de privilégio social que você tem, porque isso influencia na disposição para fazer as práticas de autocuidado ou não. E com base nisso, você criar suas próprias estratégias de autocuidado. Autocuidado não é espontâneo, não é aquela coisa linda, né, que, o autocuidado ele flui naturalmente. Não, gente, autocuidado ele pode ser estratégico também no início, especialmente se você não tem a prática, você vai precisar pensar sobre ela, você precisa organizar a sua rotina, vai precisar muitas vezes colocar na sua agenda, né? Pensar com cabeção mesmo. Depois que você começa a se habituar, aí sim ele entra num lugar de espontaneidade, mas no começo não é nada acontece, seja como a natureza quiser. Não, é pensado, é construído. Você pode construir a rotina do autocuidado, tá? E esse autocuidado, ele pode ser, ele é, né? A maneira como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Então, alguns hábitos aqui que dizem respeito, né? Você tá aí na escuta do seu corpo. Você tá percebendo qual é a fase do ciclo que você tá, observando a sua fertilidade, cuidando dos produtos que você usa no seu corpo. Então, não usa sabonete na pepeca, gente. Higieniza só a parte externa com o sabonete mais natural possível. Nada de passar perfume, nada de usar aquelas bolinhas lubrificantes cheias de corante, de óleo mineral, de coisas que são altamente prejudiciais para a nossa flora vaginal, né? Cuida, busca maneiras mais naturais de você menstruar. Então, um coletor, um absorvente de pano, eu particularmente recomendo o absorvente de pano, né? Sai do absorvente descartável, tudo isso também vai impactar na saúde do seu corpo físico, que representa esse primeiro pilar, tá?